Olá pessoal, sejam bem-vindos a José Mayubi, uma jornada episteme. Estou aqui com Newton de Oliveira Lima. Professor Newton, seja muito bem-vindo. Para iniciar nossa entrevista, professor Newton, eu gostaria de entender o que te levou a estudar o pensamento kantiano e quais são as suas obras preferidas, o que mais te encantou pela filosofia kantiana. Boa tarde, José Mayubi, muito obrigado pelo convite, honrado participar do seu podcast e YouTube também. Assim, basicamente foi o interesse acadêmico do direito, né? Quando eu ingressei no curso de Direito, em 96, eu, logo de início, fiquei encantado com o chamado neocantismo, que é a corrente de pensamento que no Brasil foi representada por Miguel Reale, e no meio latino-americano, por autores como Laigas e Lacambra, Recassen Siches, autores clássicos para o nosso meio latino-americano. E a ideia foi escutar um pouco essa filosofia a partir de Kelsen e depois Radbruch. Foi uma grata surpresa, porque o Reale fala de um tridimensionalismo concreto. E ele veio exatamente como uma resposta ao tridimensionalismo abstrato, como ele classifica do Radbruch, que são valores como se fossem valores formais, uma constelação formal de valores colocadas como um ideal que o direito tem que seguir. Os valores da justiça, finalidade, bem comum, ordem, paz social, segurança. Essa constelação de valores, que são os fins e as ideias do direito, segundo Radbruch, são como fins que a cultura impregnada de valores jurídicos vai perseguir. Então, o interesse inicial foi nisso. Isso me levou, por exemplo, a aprofundar Kelsen e Kant. Depois da faculdade, eu escrevi um primeiro livro, inclusive, com um tema muito kantiano, que é Romantismo e Neoclassicismo, o formalismo e a ideia de liberdade na passagem entre a arte neoclássica do século XVIII para o início do romantismo alemão, que tem muita influência de Kant, né? O Herder, o grande filósofo romântico, a ideia de subjetividade, todas provêm da filosofia kantiana, na perspectiva de uma liberdade estética, a perspectiva de uma recriação dos próprios valores a partir da elaboração do sujeito. Né? Isso influencia o movimento nacionalista, o movimento liberal, uma passagem que eu fiz um recorte, e daí esse livro, Teoria dos Valores, que a gente vai falar um pouco mais adiante, ele foi escrito, a sua planificação original não terminada em 2002 também, mais ou menos por aí. E a primeira edição dele é 2009. Né? Então, eu fui modelando aos poucos, né? E agora lançamos a segunda edição. Mas já a gente fala sobre isso. Né? Perfeito. Daí no final, eu e o Newton, a gente vai falar um pouquinho sobre o novo livro dele, a segunda edição do livro dele, A Teoria dos Valores Jurídicos, né, o kantiano e o pensamento de Gustavo Radbruch. Isso? Professor Newton, do ponto de vista epistemológico, o Kant ele ficou conhecido como criticismo, né, pela sua tríade de obras, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do... A crítica... São essas... Isso. Eu queria entender, que a gente também fala um pouco do Spinoza hoje, como é que se dá essa relação de epistemologia e moralidade em Kant e em Spinoza? Perfeito. Acho que essa é a grande pergunta, né, para a qual a gente está tentando debater aqui. Bem, na verdade, o meu doutorado em Kant foi orientado pelo professor Juan Bonatini, da Argentina, radicado no Brasil. Foi um dos grandes kantianos aqui da América Latina. Eu sempre me denomino como um jusfilósofo, né? Acho que a gente está sempre tentando se aperfeiçoar na filosofia, um ponto de partida, só não tem chegada, né? É um mar de conhecimentos. Então, como eu já falei dessa trajetória anterior sobre o neocantismo e a publicação das minhas obras, no doutorado em filosofia, sob a orientação do Juan, eu pude aprofundar longamente essa trajetória kantiana que eu já vinha seguindo. Então, a perspectiva de Kant, para mim, é crucial, porque você defende a ideia de autonomia, né? Só que a autonomia kantiana, como nós sabemos, ela é uma autonomia formal, ela é uma ideia da razão, ela é uma autonomia do cognitivo,
da capacidade de você organizar as paixões segundo uma lei universal, que é o imperativo categórico, né? Que você tem que pensar na universalidade da sua premissa de conduta, ou do que se chama kantianamente de motivação da ação, e transformar isso em uma universalidade possível. Se o meu motivo de ação for possível de ser universalidade, ele vale como uma lei para toda a humanidade. Se não valer, ele não pode ser executado. Então, a perspectiva de um fundamento racional para a moral em Kant, ela parte do reconhecimento dessa capacidade de que a autonomia é garantida pela autorreflexão do sujeito. De certa forma, ele continua a tradição gnesiológica do cartesianismo, né? O cogito ergo sum, a ideia da construção gradual de uma subjetividade autônoma na modernidade. Nesse ponto todo, entre Descartes, Kant e outros, tem o Baruch Spinoza, um filósofo holandês de origem portuguesa, né, que nasce em Amsterdã em 1632. O Spinoza, ele é um ponto fora da curva e, ao mesmo tempo, é o resumo da modernidade. Por quê? Porque ele também trabalha com a ideia de autonomia. Só que, para o Spinoza, ao contrário do Kant, as paixões é que vão definir a natureza humana, porque elas expressam o nosso desejo. Então, na perspectiva spinozana, o que conta é o saber, portanto, quais são as paixões dominantes que incidem sobre mim. Porque, para ele, a liberdade nada mais é do que a autoconsciência da razão sobre essa influência das paixões. Nós somos, na verdade, um feixe, né, de paixões que estamos o tempo todo sendo atravessados por forças externas. Né? E nós temos 3 grandes forças na nossa psique, segundo o Spinoza. O próprio conatos, que é o impulso de autoconservação que está presente em todos os seres, né? Porque todos os seres compõem a substância única que é Deus, são apenas modos e afecções dessa substância, a alegria e a tristeza. Né? Então, na verdade, você tem 3 modos dominantes dessa subjetividade humana para Spinoza, e a nossa a autonomia se dá quando nós conseguimos detectar aquilo que realmente nos toca e nos faz alegres, afastar as chamadas paixões tristes e ter plena consciência racional desse projeto de forças que incide sobre nós, né? Evitando exatamente com que, por exemplo, o que ele chama de influência nefasta do poder, que é o entristecimento do ser humano. O poder se dá quando você desperta nas pessoas as paixões negativas, desperta nas pessoas o medo, né? A esperança, né? Que é uma paixão incerta, porque você não sabe se vai acontecer o seu desiderato. Ou seja, você dá a entender que o ser humano é manipulado por forças e que ele precisa de um conjunto simbólico, geralmente a religião e as superstições, para se guiar na existência e também na existência social. Então, o projeto de libertação e de crítica do Spinoza é muito forte, né? Principalmente a sua primeira obra, que é a Reforma do Intelecto, o Tratado sobre a Reforma do Intelecto. Depois você tem a perspectiva da ética, que é a sua grande obra, né? A ética demonstrada da maneira dos geômetras, e depois os tratados, né? O Tratado Teológico Político e o Tratado Político, que foram publicados postumamente. A perspectiva, portanto, de você entender Spinoza, é uma conjunção entre a perspectiva da força e a autoconsciência racional sobre essas forças. E ainda um terceiro gênero, que é a ideia da imaginação, onde nós poderíamos imaginar forças que seriam construídas por nós, realmente, postas com plena consciência daquilo que nos afeta e de uma resposta positiva, alegre, uma resposta criativa dos seres humanos, e não essa resposta da tradição religiosa, mitológica, que é uma resposta estatal, que é usurpação, porque a grande usurpação para o Spinoza é quando você perdeu a democracia, que é a forma original de governo, que são quando as pessoas, entendendo a sua situação econômica, social, se unem em comunidades. E aí você tem a monarquia, que para ele é uma usurpação, porque a monarquia é você entregar o poder para aquele que se armou, né? Aquele que numa guerra, em um momento de conflito, conseguiu ser mais forte. Então a monarquia surge da força, e se mantém pela força, só que ela substitui a força física pela força simbólica, ela cria a legitimação teológico-política, principalmente nas tradições grega, com os mistérios, com a revelação mitológica dos deuses, e na tradição hebraica, com a ideia de assimilação de tradições antigas, monoteístas, que foram transformadas também com no contato com a cultura persa, babilônica, e a expectativa final da volta do Messias, que é um salvador. Olha a ideia da esperança aí, a escatologia política, né? Virá alguém que nos libertará, virá
um redentor, um salvador, um protetor. Essa perspectiva, portanto, escatológica, que o Spinoza critica, é a própria essência da religiosidade política e o domínio dos profetas, como ele coloca, né? Daqueles que detêm a hierofania, capaz de falar com os deuses, de manipular esse discurso divino. Então, a ideia de confrontar os dois, me veio agora, ultimamente, uns 2, 3 anos, né? A perspectiva de você entender limites e interferências entre um modo kantiano de pensar que é crítico, mas é discursivo formal, ele é racional, predominantemente silogístico, predominantemente metodológico científico, né, e o modo spinozano de pensar, que é psicológico, que é retórico, no sentido de entender a linguagem como multifocal, multimodular, né, com vários sentidos. Ele escreve uma gramática, né, da língua hebraica para mostrar os significados originais de como eles foram manipulados ao longo dos séculos pelos sacerdotes hebreus. Então, o Spinoza é um projeto de libertação, eu diria, crítico-político, no sentido estético e imaginativo, como o seu projeto mais profundo, né, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas entendem. Acho que quem continuou isso, por exemplo, é o Cornelius Castoriadis, quando ele coloca uma instituição imaginária da sociedade. Ou seja, será que a gente pode imaginar uma outra sociedade? Né? Será que a nossa crítica ela não tem que transcender os próprios limites da razão? Não é? Então, a autonomia em Spinoza seria algo além, porque ela tentaria colocar as forças em jogo, né? Essas forças que aparentemente se acomodam num estado como o hobbesiano, onde você tem um contrato, e o Kant continua isso, né? Só que o Kant ele vai um pouquinho além do Hobbes, é verdade, ele já defende uma cidadania participativa, com liberdade, com independência em relação ao Estado, que é a não dominação, que é uma coisa muito importante, e a ideia de igualdade formal. O Penso que Spinoza já é um outro caminho, ele tenta recuperar as bases materiais da convivência humana, o que nos faz alegres realmente, como decorrente de paixões alegres. Né? Não é só o exterior formal, não é só a etiqueta e a educação, não é só a lei externa pensada puramente logicamente, mas é a ideia de uma construção de um novo sentido para a existência, é uma redescoberta do seu interior também. Eu vejo muito isso em Spinoza, é isso que eu tento pesquisar cada vez mais e tentar pensar uma conjunção. Muita gente critica essa tentativa de aproximar os dois, certamente, porque vê como dois mundos bem diferentes, né? Nossa, Kant é um racionalismo formal, Spinoza é um racionalismo cósmico, né? Deus é a substância. Volta para uma categoria que, inclusive, a priori, para os kantianos, é uma categoria metafísica. Você falou na crítica da razão prática. O Kant critica o Spinoza, inclusive, chama ele dos últimos grandes mestres da metafísica, né? Porque trabalha com essa categoria de substância divina e nega aquilo que é a pedra de toque, né? E a pedra de escândalo para o sistema kantiano, que é a liberdade. Por que Spinoza ficou estigmatizado na Europa? Dentre outras coisas. Porque ele nega Deus, porque ele chama de Deus sive natura, que Deus é a natureza. Né? Deus é uma mente que é um modo da natureza e que ao mesmo tempo a engloba como um todo. Né? A ideia de Deus é uma forma de compreender a natureza, sendo ela própria a sua origem. Né? E nega aquilo que para nós ocidentais é muito importante, que é a ideia de liberdade, né? Que foi legada pelo cristianismo. Ou seja, nós entendemos que a vida perde o sentido se a gente não tiver liberdade. Nós vamos dizer, mas que liberdade que você tem? Né? Se você é condicionado pelo sistema econômico, se você é dominado pelo sistema político, se o seu voto não tem valor, as pessoas não têm consciência sequer daquilo que o Marx vai chamar depois de classe. Há muitos, né, indica aqui um livro que eu acho importante para compreender tudo isso, é o Pierre Macharet, que é entre Spinoza e Hegel, né, ou Hegel e Spinoza, perguntando, na verdade, qual dos dois é o precursor real de Marx, né, se Hegel e a sua dialética ou se Spinoza com a sua crítica da ideia formal de liberdade e uma volta pressuposta ou já em potencial ao materialismo, como Marx faz. Então, é interessante pensar que a ideia de autonomia, ainda que a epistemologia seja diferente, né, como a gente já mostrou, a ideia de autonomia, acho que pode ser construída dentro de um diálogo, né, investigativo entre as duas obras, entre os dois grandes gênios, né, talvez os maiores realmente do que a gente chama classicamente de modernidade.
né? Porque Hegel, embora pendendo para Spinoza no aspecto de visualização do todo, e continuando a ideia de liberdade teleológica em Kant, ele tenta fundir, né? E consegue uma construção interessante, mas ao mesmo tempo ele não esclarece mais os termos dos dois, né? Ele tanto sai da liberdade de autonomia individual de Kant, né, e joga ela numa liberdade maior do espírito e da sua trajetória histórica, como também não esclarece mais a ideia das forças que estão em conjunto no Deus spinozano e na natureza spinozana. Então, o Hegel ultrapassa os dois, mas talvez seja um momento da gente tentar voltar para as bases de ambos, Kant e Spinoza, e aí tentar, talvez, por exemplo, fazer um aporte com os valores, né? Que é outro ponto da nossa pesquisa, né? Que pensar, talvez, os valores como essa categoria imaginativa que o Spinoza fala, ou tão como o intelecto arquetípico que o Kant coloca na terceira crítica, né? Que é uma perspectiva de você reconstruir uma espécie de macromente humana, né? Que eu vejo, também discordando de muita gente, mais relação entre Kant e Platão do que talvez entre Kant e Aristóteles. Né? Aristóteles é importante, sem dúvida, para estruturar conceitos formais em Kant, mas eu acho que os fins kantianos são todos platônicos, né? O intelecto arquetípico, a ideia da república da razão, né, que é análogo à república, né, platônica, a perspectiva de universalidade ética para a humanidade, né? Tudo isso é muito platônico, né? Os fins kantianos são platônicos, né? E a perspectiva de você pensar sempre no intelecto que, não só porque ele duplica a realidade, mas porque ele põe a realidade, que é o aspecto do idealismo alemão, né? Ou seja, eu só conheço agora aquilo que eu posso pôr na realidade, não apenas aquilo que me afeta de fora, né? Não aquilo que é simplesmente o sensível ou a experiência, né? Então você vê um movimento platônico novamente, né? Não é a sensibilidade, né? É o intelecto produtivo, é o intelecto consciente da sua capacidade de pôr as ideias no mundo, né? E Spinoza é a ideia do todo, é você pensar como o todo pode contribuir para o esclarecimento da parte, já que nós estamos dentro dessas substâncias, nós não somos de modo nenhum diferente dela, né? A nossa liberdade não é um ser numênico, como pensa o Kant, né? Mas para Spinoza a nossa liberdade é o conjunto da consciência das condições que nos afetam, né? Quanto mais consciência eu tiver de todas as condicionantes que me afetam realmente, aí eu posso começar a dizer que eu sou livre, né? Eu posso começar a dizer que eu tenho plena, né, percepção do que está acontecendo no meu redor, porque a maioria das pessoas não tem, né? Pessoas que dizem, se junta uma propaganda na televisão e sou levado a comprar algo. As pessoas não veem isso, muitas vezes, né? Porque vira uma coisa de caráter inconsciente, um dado que vai para um aspecto inconsciente que você não vai perceber. O Freud descobre isso novamente, né? As informações que estão, que é tipicamente o nosso inconsciente, o tabu, a lei paterna, né, que é a lei moral, aí vem a lei do incesto, consequentemente, a perspectiva de você pensar aquilo que foi esquecido, mas que costuma nos afetar, né? Isso é spinozano, no sentido, né? São as verdadeiras forças que nos afetam, né? Se eu tiver consciência disso, se tiver coragem, antes de tudo, de tocar nessa ferida, né, eu começo a entender um pouco o que seria essa liberdade, né? Aí sim. Ótima explicação. Confesso que agora que tu falou, agora que faz muito sentido o que tu falou do Platão e Kant. Eu nunca tinha pensado nessa leitura. Nossa, fiquei... mudou a minha... que fala. Professor Newton, eu gostaria de entender um pouquinho mais como é que funciona a questão da cidadania na perspectiva kantiana, na perspectiva de Spinoza, e qual que é a importância das instituições políticas para esses dois pensadores? Perfeito. Uma pergunta muito pertinente e atual. Hoje a gente está vendo um mundo aí dominado por um conjunto de circulações ideológicas, né? Nunca o poder da ideologia dominante foi tão forte, né? É aquilo que o Spinoza diz, as pessoas vão em direção da sua escravidão como se fossem encontrar a sua liberdade. As pessoas buscam a sua escravidão achando que são livres, né? É o mundo do endividamento, é o mundo do consumo de aparências, do consumo fugaz, né? Da tentativa de suprir o nosso desejo
não com paixões alegres, né, ou com bens realmente que representem o quê? Valores. Né? Então, acho que o problema dos valores está aqui totalmente sensível e coerente nesse aspecto. Então, a cidadania, por exemplo, aí eu vou invocar aqui os pós-modernos, né, o próprio o Foucault, né, com a ideia de perscrutar as instituições e pensar a ideia de um cuidado de si, de consciência também dessas forças institucionais e pré-institucionais biopolíticas que nos dominam. A perspectiva de você pensar a ideia de uma razão frágil e construída a partir de uma perspectiva de pré-politicidade. Né? O Habermas começa a tocar isso em algumas obras, por exemplo, em 82, né, sobre Mais Além do Estado Nacional, mas ainda é muito tênue. O Habermas é um plano muito kantiano, realmente, um plano mais discursivo. Eu penso que o que faz a política hoje é essa conjunção pré-categorial e pré-política, né? É a manipulação dos desejos, para falar mais claramente. Né? Então, o Lacan já viu isso, o Baudrillard, né? A perspectiva de você pensar umas imagens, né? Por exemplo, o 11 de setembro, que é o pau ao inferno, que ele chama, né? As pessoas vão fazer uma política do medo, né? Vão procurar líderes que garantam segurança. Isso é patente nos Estados Unidos, a eleição do Bush, né? E agora a volta do Trump. São políticos que garantem um local, um porto seguro, para que você possa... Isso que faz a política, na verdade. Então, não adianta a gente ficar, por exemplo, confiando só no aspecto formal do direito. Né? Eu, como jurista, sou um grande crítico do direito, porque eu penso assim, o direito, na verdade, ele é uma máquina que é sempre capitaneada por alguém. Né? Tem até um jurista argentino que é interessante, o Gargarella, ele diz o seguinte, olha, a gente vive uma sala de máquinas, né, da Constituição, mas quem é o maquinista? Né? Quem controla a locomotiva? Não é o povo, né? Porque, segundo Spinoza, para responder a questão objetivamente, o povo foi alijado do poder quando você principalmente pensa em Hobbes, na passagem do Estado natural para o Estado civil. Né? O Spinoza diz que não deveria haver uma ruptura, porque não há. É a mesma força constitutiva, que é a união das pessoas para suprir as suas necessidades. Só que aí, por exemplo, o contratualismo vai dizer, não, lá você tinha medo, aqui você vai ter segurança. Olha, de novo a promessa. Né? Como se o Estado, ao te dar segurança, também não exercesse violência sobre você. Como se o Estado não representasse, portanto, a continuação daquele antiga usurpação que a monarquia fez, e que se você pega, por exemplo, o Agamben, que é um autor italiano também muito discutido atualmente, ele vai mostrar, por exemplo, que o Rex Sacrorum de Roma, ele impingia aos seus adversários e desafetos o Sacer Esto, que era uma fórmula, né? Era uma fórmula religiosa política. Se você fosse decretado Sacer, qualquer um poderia matar você impunemente. Né? O Agamben se torna notório com essa descoberta. Né? A perspectiva de você mostrar que a origem do poder do Estado é a superação nítida do próprio direito. Né? Ou seja, aí entra o Carl Schmitt, como o Agamben analisa, que é um autor conservador, mas que ele mostra isso. Olha, não tem direito sem força superior. Não há uma capacidade do direito de se auto-regenerar, como disse o Hans Kelsen, sem pensar no poder. Né? Não adianta pensar na chamada norma pura. Se eu não tenho uma consciência dos poderes, como diz o Foucault, os micropoderes também que nos envolvem. Né? A perspectiva, portanto, de você considerar o direito formal, confiar, por exemplo, no senso de justiça, né, dos nossos magistrados, na capacidade oratória dos nossos advogados, ou no esclarecimento crítico dos professores, nada disso vai vencer esse inconsciente, porque as pessoas vão olhar assim, sim, mas eu quero uma casa para morar, eu quero um carro, eu quero uma segurança contra o marginal. Aí quem é o marginal? O marginal é o negro, é o pobre, aquele estereotipado. Né? Então, como eu dizia anteriormente, voltando aqui ao tema da cidadania, são dois modelos de cidadania, tanto o kantiano como o espinosista, que eu penso que servem muito para nós hoje. A ideia de Kant de uma autoconsciência do cidadão em prol da sua própria liberdade, né? A ideia de esclarecimento, de maioridade,
que ele lança lá no texto de 1783, né, o que é o esclarecimento, que muitos consideram um marco, né, no trajeto do iluminismo e da própria filosofia da liberdade no Ocidente, quando você tem a construção dessa libertação das instâncias políticas e religiosas, né, o pensar por conta própria, o ser autônomo, o sapere aude, ficou clássico na filosofia. Isso é muito importante hoje, né? Se você imaginar a nossa época como uma época de não esclarecimento, de volta para mitologias políticas, para essa busca de segurança, como vários autores apontam, vou citar aqui alguns, o Peter Sloterdijk, né, nas esferas, em que ele diz que a gente está sempre buscando o retorno a uma esfera primordial, um retorno lacaniano e freudiano ao útero, um retorno pré-histórico a uma caverna, né? O que é que são shopping centers hoje, como diz o Sloterdijk, a não ser essa volta, né, para um local que a gente possa ter paz e segurança. Então o ser humano está muito em função disso, no aspecto histórico. E a nossa sociedade encurte as paixões que o Spinoza coloca, o medo, né, a esperança, o ódio, que é um problema psicanalítico seríssimo, né? O Nietzsche vai analisar a partir da categoria do ressentimento, a ideia de que nós não conseguimos fugir dos nossos traumas de formação da moralidade. Ele utiliza isso para ilustrar principalmente a genealogia da moral, como se forma a moralidade, principalmente num povo que ele considera um dos mais reprimidos da história, que é o alemão, né? Onde você tem na linguagem alemã, né, o senso do dever, a formação da dívida. Você já entra na sociedade devendo, né? Você tem que trabalhar, tem que produzir, tem que casar, tem que cumprir os contratos. Quer dizer, você já entra na sociedade devedor de uma moral que já foi estabelecida há milênios antes de você. E talvez realmente a filosofia kantiana ela não tenha plena consciência dessa gênese conceitual, porque ela aposta no esclarecimento público, na cidadania pública. Né? Eu penso que se você fizer um olhar espinosista, voltando para a gênese dessas forças na comunidade, né? Qual foi o momento em que a democracia foi suplantada pela monarquia? Essa é a grande pergunta da filosofia política do Spinoza. Foi quando houve a aliança da monarquia com a religião. Né? Ou seja, o caso hebreu talvez seja o mais nítido, né? Porque você tem duas castas, né? Eu vou usar aqui Spinoza e Nietzsche, você tem duas grandes castas, a casta dos sacerdotes e a casta dos militares. Né? Então você tem a casta da simbologia, que vai gerar a esperança, e tem a caixa da força, que vai gerar o medo. Né? Então, são essas paixões que vão fazer com que a consciência comum, da vida comum, dos valores comuns, da liberdade comum, de eu viver com, se perdesse. E aí você tem esses valores do que o Nietzsche chama dos fortes, dos poderosos, que aí são suplantados por outros valores. Né? Mas, além de não considerar o cristianismo uma libertação, tanto Nietzsche como Spinoza, vão considerar também uma mistificação. Então, ao invés de você ter consciência da sua posição no cosmos como natureza e como autônomo perante a sua própria capacidade de exercer o conatos, buscar sempre paixões alegres e a autoconservação de si e da sociedade através dos valores positivos, das forças positivas, não. Você duplica essa consciência para algo de fora, porque você acredita no discurso messiânico e no discurso de que o sacerdote vai te levar para um caminho de libertação e até de autoconsciência. O problema, portanto, é de linguagem, antes de tudo. Né? Quer dizer, tanto Nietzsche como Spinoza, eles trabalham com base nessa desmistificação da linguagem, depois da desmistificação do elemento simbólico. Né? Porque se você pega o cristianismo com o escatom, tanto ele como o judaísmo, que é a sua origem, vão prometer um fim. Né? Você tem uma linha reta que chegará a um destino final de libertação, de plenitude, quando, na verdade,
isso pode ser pensado muito mais como algo produzido pela própria sociedade, essa expectativa, e como, ao mesmo tempo, uma estratégia de afastamento do conflito imediato e, consequentemente, do conflito real. Né? Mas eu preciso, eu já vi muitas pessoas dizerem isso, eu preciso abrandar as paixões do povo, né? Porque senão destruiria a sociedade, as pessoas às vezes seriam violência, por exemplo, contra quem tem posses, ou seria impossível domesticar o ser humano, né? Seria impossível não já lá a fera, deixar o dado instintivo sobrelevar. O Batalha, né, vai falar sobre isso um pouco. Mas a questão não é essa. Né? A questão é o seguinte, você está apostando também que o ser humano, sem as amarras da moral, pudesse ser necessariamente mal. Primeiro é uma hipótese. Né? Segundo, é você pensar em que ele diz que o sistema também controla essas paixões. Será que é uma lei que proíbe o feminicídio que vai fazer homens tomados por paixões egoístas deixarem de matar? Né? Você acha que eles vão pensar nesse imperativo legal na hora de exercer violência contra as suas companheiras, esposas, etc? Talvez não. Né? Porque, como mostra Spinoza, as paixões são mais fortes do que uma razão formal. Né? Para você vencer uma paixão, você tem que ter uma paixão mais poderosa do que ela. Né? Então, é muito mais uma vida interior bem cultivada, né? Com uma autonomia real, que vai fazer com que esses indivíduos não sintam necessidade de dominar outros corpos e outros indivíduos, né? No caso especificamente mulheres, para satisfazer a sua carência e os seus desejos egoístas, né? Quer dizer, e não é uma exterioridade que vai dar conta disso, não é só o sistema jurídico formal. Talvez o direito devesse se aliar aí para que ele fosse realmente cidadão com a psicanálise, com a pedagogia, né? Para que eu tivesse, né, uma outra forma de educação. Mas isso é tão estrutural que é preciso também que eu remodelasse o próprio sistema de educação e o próprio sistema de assistência social de uma sociedade, né, que tem exatamente empurrado as pessoas para a violência. Imagina esse indivíduo que já tem, né, essa relação conturbada, às vezes de um problema psicanalítico com a mãe ou com outros fatores traumáticos, ainda numa sociedade que exige dele que trabalhe, pressão de consumo, pressão psicológica, pressão social, desencadeia as piores forças. Né? Então é preciso que a sociedade também, como um todo, são duas pontas, né? É preciso que desse essa formação e essa assistência individual, mas é preciso também que a sociedade no todo se tornasse mais justa, tornasse minimamente mais equilibrada. Né? Aí são trabalhos de longuíssimo prazo, né? Mas é preciso que a gente pense nisso. Mas a cidadania formal é inútil? Não. Não é que a cidadania kantiana seja inútil. Não é? Claro que é importante a crítica formal do direito, a interpretação voltada, né, para o bem comum, os princípios de justiça de Ulpiano, que o Kant utiliza, né, na sua obra Doutrina do Direito, trabalha muito com isso também, mas não é só isso, não é? É preciso que o direito não fique estanque. É o outro mal de tentar pensar o direito como algo fora da sociedade. Né? O direito não é puro e ele não pode estar desvinculado da política e dessa nova descoberta filosófica da ética, né? Que é exatamente a perspectiva do Spinoza. Por que ética? Porque ele tem que voltar para o ethos, né? Fazer o cultivo desse pathos, né? Um cadinho, né? Um local em que ele terá que ser trabalhado, né? E retrabalhado, né? Diante desse conjunto de pressões e forças que desencadeiam ao longo dos séculos. Não é um trabalho fácil. E como eu disse anteriormente, hoje as forças dominantes, né, sistêmicas, são muito mais poderosas do que antes. Né? Era muito mais livre um plebeu que morava com a sua família, que se autossustentava na sua cabana, do que hoje um proletário que mora na favela está sujeito a perspectiva de violência, principalmente a violência policial e a violência do patrão. Quem é mais livre? Não era precisa nem ir muito longe para imaginar isso. Né? Por mais que a Idade Média tivesse condições também, não adianta idealizar a Idade Média como um passado ético-religioso perfeito, como estão fazendo hoje as novas forças conservadoras. Estou falando da Idade Média econômica, né? De um terço das terras que era dos plebeus. Né? As pessoas pensam que só os nobres tinham terra e a igreja. Não, os plebeus também tinham um terço e podiam cultivar com sustento próprio.
né? E era até a doutrina da igreja também que não tivesse miséria, podia ter pobreza, né? Mas não miséria da pessoa ficar na cidade pedindo sistematicamente, gerando um ciclo de multiplicação disso, como o capitalismo vai fazer, a exclusão, né? Não dá para excluir, simples assim. O capitalismo é um sistema em que tudo tem que ter uma utilidade, como nós sabemos. Mas se você não se encaixa, você simplesmente está fora, não tem o que fazer. Não há uma ética, inclusive cristã, que possa dar conta disso. Há no sentido paliativo, mas não há estruturalmente, né? O Marx vai mostrar isso. Maquiavel já mostra isso, na verdade, na forma como se faz a política. Mas, enfim, pensando em cidadania, é preciso esclarecimento filosófico com um grande debate público, para começar. É preciso pensar nesse ethos. E é preciso, um terceiro ponto, voltando aqui à filosofia dos valores, conhecer os valores da sociedade, como diz Nicolai Hartmann. Eu tenho que saber quais são as idealizações básicas pelas quais o meu ethos, enquanto comunidade, fica constituído. A gente não faz essa pergunta. Né? Qual é o ethos realmente do Brasil? Né? O ethos do Brasil está onde? Ele está no Macunaíma, ele está na Iracema, do Zé de Alencar, ele está no Martim Fierro, lá, o gaúcho, né? Ele está onde? Né? Qual é o imaginário axiológico que realmente nos constituiu? Né? Ele é uma soma disso, ele é necessariamente regional ou tem um elemento comum? Né? Ele é nordestino, ele é gaúcho, ele é mineiro, né? É o Grande Sertão Veredas, ou ele tem um elemento, né, pré-compreensivo aí desses valores? Eu acho que essa pergunta seria fundamental hoje, para você falar de valores brasileiros. Aí é que a gente poderia começar a interpretar as leis. Né? Aí é que a gente poderia começar a pensar o que conta mais em termos de distribuição de recursos regionais, reestruturação, né, da capacidade contributiva de cada região, de cada estado. Porque se hoje eu tenho um discurso, mas o Sul é independente economicamente, o Nordeste é dependente do Estado. Mas o que é que gerou isso? Né? Será que isso é realmente, primeiro, verdade? Segundo, o que é que condicionou o fato de você achar que realmente o Nordeste foi dependente e não será jamais livre dessa associação com um Estado forte e provedor? Essas perguntas têm que ser feitas, né? E elas têm que ser recolocadas de um modo crítico que possa contribuir para o debate. Não adianta ficar nos lugares comuns. Não é? Eu sou assim, você é assado e fica nisso aí. Não é assim que funciona no Brasil. Há uma interpenetração, ainda bem, de várias regiões com outras, algumas são mais isoladas. Mas, por exemplo, o caso de São Paulo, é totalmente, né, a presença nordestina é muito forte no Rio, principalmente, no São Paulo. Há uma miscigenação e há um acoplamento, né, de estruturas sociais, de pensamentos que vão se somando para um ethos comum. Tem que ser investigado isso aí. Né? Acho que a contribuição da filosofia dos valores pode ser nesse aspecto também, né? Uma coisa mais concreta, digamos assim, um concretismo dos valores e uma arqueologia dessa perspectiva imagética e simbólica, que foi perdida originalmente e que nos é passada como consumo. Né? Eu faço uma novela, então faço até um filme, mas aí, como é que eu restauro esse local? Fala para a gente pensar o agora, e pensar perspectivas, né, de reconstrução, principalmente. A cidadania tem que entrar nesse aspecto aí. Perfeito. Professor Newton, para finalizar, eu gostaria que tu explicasse mais um pouquinho sobre o seu livro, A Teoria dos Valores Jurídicos Neokantianos e o Pensamento de Gustavo Hashbruch, e depois eu gostaria que tu lesse uma passagem que tu acha permitente, principalmente no que a gente debateu hoje, né, no respeito da cidadania, dos valores jurídicos. Perfeito. Obrigado pela lembrança, José. Bem, o livro, ele foi publicado agora, no ano passado, pela editora Dialética, republicado. A ideia dessa obra, como eu disse, é um resgate do pensamento do justo-filósofo alemão Gustav Hardbruch. O Hardbruch era um alemão do norte da Alemanha, de Lübeck. Ele era luterano, era um pensador da social-democracia alemã, participou como deputado de Weimar, né, da República Alemã de Weimar, e foi ministro da Justiça, penalista também, e principalmente um justo filósofo que debate com Hans Kelsen. Ele defende o relativismo dos valores, na chamada primeira fase do seu pensamento. Aí os nazistas chegam ao poder, e é interessante, como eu sempre digo, toda a filosofia neocantiana ela é proibida na Alemanha, é um caso único na história. Em 1939, é impossível se ministrar mais aula de neocantismo na Alemanha. E o Hardbruch, como era muito próximo
do movimento neocantiano, estudou na escola de Baden, né, que é a chamada escola sudo-ocidental, ou escola axiológica também, porque elas fazem uma leitura da crítica da razão prática, ao passo que a primeira escola, a escola de Marburgo, ela fez uma leitura da primeira crítica, que era a crítica da razão pura, que é uma estrutura mais lógica de pensamento, mais categorial, mais centrada na função de cognição lógica do sujeito. A outra não, a outra é centrada na projeção de fins, no conhecimento dos valores na cultura. E o Radbruch, ele define essas ideias, mas ele é silenciado, portanto, né? Aí ele volta a falar em 45, 46, ele retoma a cátedra, né, e lança uma obra muito importante, que é chamada 5 Minutos de Filosofia do Direito, né, em que ele vai dizer que o direito, novamente, tem um fim, que não só os valores, mas os fins do direito são a justiça, principalmente, e os direitos humanos. Ele vai dizer que nenhum povo pode prescindir de julgar o seu direito. E a maneira de se fazer isso é você concebendo metanormas que servem para julgar normas. Ou seja, os direitos humanos, eles são um ponto de ancoragem, né, de todos esses valores. Porque sem direitos humanos eu não tenho segurança, eu não tenho um bem comum, eu não tenho finalidade. Eu tenho a destruição do sistema jurídico, que foi o que o nazismo fez. Então, o nazismo, ele é o antidireito, por excelência. Ele não é só o direito negativo que cria novos valores, não. Ele falsifica os valores. Né? Porque na jurisprudência nazista, eu mostro isso em alguns artigos meus, inclusive um publicado aí na revista da Faculdade de Direito do Rio Grande do Sul, entre mística e hermenêutica, quem quiser acessar é livre, está no YouTube e melhor dizendo, no Google. Entre mística e hermenêutica, a gente mostra, né, com pesquisa do nosso grupo, que você tem uma mitificação dos valores para o nazismo, né, uma mitificação, inclusive, materialmente feita com base em pesquisa sobre uma suposta origem mitológica de algumas etnias germânicas, né? Aí pega Wagner, faz aquela mitificação com a obra do Wagner, mostrando uma suposta superioridade da etnia germânica. Quer dizer, eles transformam o racismo em um argumento simbólico e até filosófico, científico. É uma falsificação da ciência e da filosofia. Chegam a falsificar vários filósofos, principalmente o Nietzsche, não é? Com a ideia de vontade de poder, super-homem, né? É sabido isso, que a irmã dele vendeu os escritos, né, para o partido nazista, e foi mal utilizado isso, né? E aí o Nietzsche, por exemplo, foi um dos que eles entenderam como sendo o precursor do nazismo. Mas tudo isso para justificar valores que seriam valores do povo alemão. Quando, na verdade, não era, porque não tinha independência dos juízes. Eles obrigaram, na verdade, os juízes a deixar de cumprir a lei no sentido estrito, que era a tradição alemã, positivista, e mandaram os juízes aplicar valores que seriam valores do povo, né? Como se todos os valores do povo, entre aspas, não fossem dominados pelo líder maior, que unificou todo o poder, né, totalitariamente no seu mando, né, que era completamente violento e amedrontador, né, uma paixão coletiva pelo medo. Na verdade, as pessoas se conformavam porque não tinha outra solução, só se você deixasse o país. Né? A grande argumentação é que o país estava se expandindo, fazendo uma guerra contra os inimigos naturais, os judeus, os eslavos. Quer dizer, a perspectiva de você tipificar os outros como inimigo, amigo-inimigo, a lógica do Carl Schmitt, né? Encontrar um inimigo que é meu oposto existencial para justificar a minha posição política interna. E o Radbruch vai dizer, olha, isso é um plano anti-humanitário, isso não é direito, é o antidireito, deve ter combatido, né, em prol de critérios de legitimação que favoreçam a interpretação dos direitos humanos no sentido de organizar o ordenamento. Então, assim, tem várias passagens que eu defendo essa perspectiva de tentar aproximar razão crítica de razão axiológica, sendo que os valores não são propriamente racionais, pelo contrário, os valores são aquilo que nós aderimos pela paixão, pelo lado emocional do espírito, né? Só que a gente não pode levar as nossas paixões às últimas consequências. Aqui eu estou sendo kantiano, né? Há uma limitação das paixões por um viés crítico e racional, né? Tanto na autocrítica como na crítica social e coletiva, coisa também que uma sociedade totalitária não permite, porque ela não admite a crítica dos seus próprios fundamentos. Por isso, democracia é uma coisa fantástica, né? Sem democracia você não tem, que é outra defesa também da obra, né? E também a ideia de que a religião pode ser uma consciência moral dos direitos humanos. Isso é muito importante. O Radbruch ele chega a colocar isso, né? A ideia, portanto, de que você tem a segurança, que é o grande valor burguês, positivista,
a reboque dos direitos humanos e da justiça. Porque uma sociedade que não garante direitos humanos e justiça não tem segurança também, né? É uma falsificação, é uma inversão dos próprios valores a que deve servir o direito, né? Tudo isso é demonstrado. Eu quero citar apenas uma fase inicial do Nietzsche, são tantas coisas. O Nietzsche diz assim: a questão dos valores é mais fundamental do que a questão da certeza. Esta última somente alcança sua seriedade sob o pressuposto de que a questão axiológica esteja respondida. Ou seja, perfeito, né? A ideia de que você tenha valores e fins do direito, sem eles, não é possível sequer pensar uma racionalidade formal. Né? Em Kant você tem isso na liberdade. A liberdade é o grande fim do direito kantiano. Sem liberdade, todo o edifício jurídico para Kant só sobra. Da mesma forma como para Radbruch, e eu faço também essa comparação dos dois, sem direitos humanos e justiça, todo o edifício do ordenamento jurídico, dos valores jurídicos, perde o sentido. Porque esses valores também poderão ser encampados por elementos totalitários, como foram, né, os elementos dos juristas nazistas, né, esses que substituíram a jurisprudência dos interesses da época por uma jurisprudência dos valores. Mas isso de uma forma perniciosa. Ninguém está dizendo aqui que os valores serão a última salvação, porque os valores são muito, como eu disse, ligados ao lado emocional. Né? Então, se eu eletrizo as massas em função de uma ideologia nacionalista, é claro que esses valores que essas massas estão encampando são valores também coletivistas tirânicos, que vão passar por cima de indivíduos e de grupos. Né? Quer dizer, os valores são manipuláveis também. Né? Eles não são um ponto de chegada final metafísico em que se encontrará a felicidade. Né? Então é preciso tomar cuidado com o discurso sobre os valores, entender que o direito depende dele, pode contribuir muito com esse debate, mas que tem que ser novamente esclarecido em função daquilo que a gente já falou. Cidadania, capacidade de pensar, né, numa psicanálise coletiva das paixões, capacidade de pensar em restaurar o ethos das sociedades, das comunidades, daquilo que foi perdido nesse debate por uma série de falsificações, né, adredemente colocadas. Né? Então, os valores servem para que a gente possa nos autoconhecer enquanto sociedade e pensar o futuro. Perfeito, professor Newton, muitíssimo obrigado, foi uma honra tê-lo aqui. Adorei a sua explanação. Gostaria de fazer umas considerações finais? Olha, eu só quero dizer o seguinte, a obra, né, ela está disponível na Dialética e também tem a perspectiva de a gente fomentar o debate em torno dessas questões. Eu acho que seria importante se a gente pudesse fazer um debate com outros pesquisadores aqui no teu canal, para a gente tentar encontrar pontos em comum prévios e tentar formar uma diretriz comum de pensamento, que está faltando, porque às vezes tem muita gente boa no Brasil hoje estudando muita coisa legal, mas eu estou vendo que cada um está muito isolado, né? E aí o pessoal assiste às vezes um podcast desse, não, gostei dessa ideia, gostei daquela outra. Então é bom juntar as pessoas, né? Talvez tentar encontrar nesses meios de redes sociais uma forma da gente debater pontos em comum, né? Depois a gente pode pensar isso aí. Tá? E parabenizar você aí pelo trabalho brilhante, eu já vim acompanhando, e com muita honra estarei sempre aqui presente, quando for solicitado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado e adorei essa ideia. Realmente a gente precisa debater assim, a gente vive uma... eu sinto que a sociedade atual, a gente está perdendo a autenticidade cada vez mais. Assim, a gente desumaniza a pessoa porque ela pensa, assim. Isso, perfeito. Acho que o debate, principalmente na filosofia, que é até estranho, que a filosofia, o cerne dela é o aspecto dialético, na minha visão, né, no sentido do diálogo, da troca, e isso está se perdendo, assim, está se perdendo as pessoas, tipo, ele votou em tal candidato, né, nem quero falar com ele, então, isso é muito triste, muito, muito triste. Obrigado, Newton, foi um prazer tê-lo aqui, quando tiver oportunidade, lhe chamarei novamente. Muito obrigado, José, tudo de bom, um abraço para vocês, tudo de bom.